Amém, gente? Boa noite, tá todo mundo bem? Eu não ouvi direito. Boa noite! Rapaz, como é possível que eu só consigo falar mais alto que vocês todos aqui? Vou de novo. Boa noite! Agora ficou um pouquinho melhor. Graças a Deus por isso. Eu quero ver quem está nos visitando, fique de pé. Quem está visitando pela primeira vez aqui na igreja, fique de pé. Eu estou falando, os daqui de dentro, muito bem. Muito bem. Olha só, seja muito bem-vindo, vocês que estão aqui pela primeira vez. Saiba que Deus tem uma palavra linda para vocês nessa noite. Pode assentar, Deus abençoe. Eu poderia cumprimentar todo mundo, mas como está muita gente, assim, eu vou cumprimentar o meu amigo aqui e... Isaías, rapaz, que nome poderoso esse seu, hein, Isaías? Você sabe quem foi Isaías na Bíblia? Muito bem, muito bem. Então, olha só, grande sua responsabilidade, viu? E o fio aqui também vai atrapalhar. É o trabalho da Paulinha, que eu deixei tudo direitinho. Então, nessa noite, nós estamos felizes pela vida de cada um de vocês aqui presente, mas feliz porque o nosso Deus está aqui presente. E feliz porque Ele tem estabelecido esse lugar há 27 anos. E algo bastante importante é que no próximo sábado tem um encontro aqui de novo. Próximo sábado nós estaremos aqui. E você, nosso visitante, está de novo convidado a estar aqui, ouvir uma palavra do Senhor, né? E daqui a um ano também de novo. Daqui até um ano, todos os sábados, estamos aqui de novo. Então você seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Francisco da Irmã Edinalva. Especial, vocês são exponenciais, né? Pelo empenho de vocês na obra do Senhor. E eu quero também louvar a Deus pela vida dos irmãos desta congregação. Porque esta congregação, para estar aqui estabelecida há 27 anos, ela precisava de irmãos, não só de liderança. E nós temos um grupo de irmãos aqui que são fiéis. Todos os sábados estão aqui. E a mais nova irmã que nós temos é a irmã Antônia, olha só. Irmã Antônia, a mais nova do grupo. E é coisa boa, irmã Antônia, Deus abençoe. Tive a honra e a graça de poder batizar a nossa irmã Antônia e ver ela firme com Jesus. Irmã, não tem preço maior, não tem pagamento, na verdade, não tem pagamento maior do que ver a senhora aqui, viu? Que Deus continue abençoando, guardando a sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você e eu quero te convidar a ouvir. Você que é visitante, mas você que é crente e traz a Bíblia, abra para mim a sua Bíblia, abra para você mesmo, para mim não. Abra para você a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13. Mas você que não tem Bíblia não precisa preocupar, eu vou ler e você vai ouvir. E aí eu vou falar um pouquinho. Hebreus, capítulo 13. E o versículo será o 8. Para a nossa meditação nesta noite de festa. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isto, Senhor, obrigado pela tua palavra, que traz do Senhor ao nosso coração uma declaração, Senhor Jesus, profunda da tua imutabilidade, profunda da tua lealdade, da tua fidelidade. Por isso nós queremos ouvir a tua voz. Continua falando aos nossos corações nesta noite de festa ao Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. É claro que esse texto que eu acabei de ler aqui, ele fala exatamente sobre a imutável afirmação poderosa, imutável da natureza
de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a despeito de tudo aquilo que acontece no nosso mundo, no mundo de hoje, todas as incertezas, todas as intempéries, toda a violência que acontece no mundo afora, toda a mudança que acontece no mundo afora, Jesus Cristo diz na sua palavra: eu sou o mesmo. Apesar de tudo aquilo que acontece com vocês, de bom e de menos bom, Ele é o mesmo. E isso para nós é algo bastante importante, porque nos dá a segurança de que aquele em quem nós confiamos, Ele não muda, Ele não é vulnerável, Ele não é simplesmente conduzido por circunstâncias, mas Ele está acima de tudo aquilo que possa prejudicar a nossa convivência neste mundo. Jesus está acima de tudo e acima de todos. Por isso Ele diz: eu sou o mesmo. Ele é o mesmo. Nele não há vulnerabilidade. Ele é um Deus permanente. E aquele que confia nele está seguro, porque Ele não muda. Ele é eterno, Ele é verdadeiro, Ele é aquilo que o mundo precisa. Tiago vai dizer que nele não há sombra de mudança nem variação. Sabe o que é sombra de mudança? Vocês moram aqui nesse lugar, é exponencial. Muito lindo isto. Enquanto eu subia e buscando os nossos irmãos, e eu subia, e eu fui olhando para assim, para os lados, meio perigoso. É um pouquinho perigoso, mas é algo lindo. Agora eu fico imaginando de noite. De noite, você caminhando nesses matos aí exponenciais. Quantos de vocês já tiveram assim um susto e depois quando foram ver era só uma sombra? Não precisa identificar, não precisa se mostrar. Não faz, para dizer que você tem medo, não faça isso. Mas a sombra, por vezes, ela nos dá um susto. E quando a gente vai, a gente fica de longe, pensa que é um homem assim muito grandão. Quando vai, é uma folha de bananeira. É uma folhinha de bananeira. É porque a sombra, ela faz isso. Ela tem essa flexibilidade. Só que Deus está dizendo assim: olha, eu não sou isso. Eu não vario diante de circunstância, nem de vento, nem de temporal. Eu não mudo, eu sou o mesmo. E sabe, a nosso respeito, o que ele diz? Ele nos ama de tal maneira que deu Jesus por nós. Ele não muda, o amor dele é eterno. O amor dele permanece para sempre. Por isso eu e você precisamos confiar no amor desse Senhor. É incrível. O amor de Deus é incrível. Aquilo que Deus tem e pensa a nosso respeito. Isso é reconfortador. Diante de um tempo de mudanças, diante de incertezas, diante de violência. Eu gostei desse copo. Eu vou tomar muita água hoje. Cadê os irmãos da cidade? Lá da frente. Paulinha, compre um copo desse aqui para nós. Compra o copo desse. Isso aqui dá para olhar o culto todinho, Rogério. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, irmãos. Olha só. Nós estamos em um tempo que nós somos, de certa forma, desafiados a viver com questionamentos sem possibilidades de respostas. Porque o tempo está diferente. O mundo está... parece que é um negócio muito estranho. Coisas que você não entende acontecem. Coisas que você quer resposta e não tem. Mas em meio a tudo isso, a toda esta anormalidade no nosso tempo presente, há uma esperança para nós. Há alguém que diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu preciso confiar nele. Ele não é mudável. Ele não é simplesmente vulnerável. Isso quer dizer que ele não muda. Se você amar ele ou não, ele continua te amando. Isso é Deus que nós servimos. Por isso nós podemos confiar nele. Porque ele é uma rocha sólida. Olha só, falando em rocha aqui, você tem um bocado de montanha. Esse negócio é exponencial também. Quando eu estava subindo... Vou cantar igual o irmão Lázaro. Eu vou subir. E eu estava subindo para ali. Eu via muita rocha. E com a irmã Edinalva, ela falava: pastor, aqui,
a rocha daqui, aquela rocha de lá, os irmãos estão lá em cima, eles estão descendo. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio exponencial. Agora, quer saber um segredo das rochas? É o lugar mais seguro para você estar. A rocha é o lugar mais seguro para você estar. E Jesus está dizendo assim, eu sou a rocha, porque a rocha não muda. E ele está dizendo, eu não altero, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos confiar nele. Só que ele dizendo para nós, olha, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente. Requer de nós, na verdade, nos coloca num desafio muito grande. Sabe por quê? Que o desafio é grande para nós. Porque esse Deus que não muda, ele é o mesmo Deus que chama a nossa atenção para amá-lo. E a exigência dele para nós não muda. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós precisamos ser constantes no serviço do Senhor Deus, na busca dele, porque ele é um Deus que não muda. Reparam bastante, Deus não diminui por minha e por sua causa. Ele é o mesmo. E o padrão da exigência dele para nós, enquanto buscar a ele, continua sendo a mesma. Por isso, o não mudar de Deus nos desafia a sermos constantes, a olharmos somente para ele, a buscarmos ele. Nós não podemos abandonar a nossa fé só porque algumas coisas estão difíceis, só porque nós não temos resposta de alguns questionamentos. Nós não podemos abandonar a nossa fé só porque talvez o cristiano não me cumprimentou, ou talvez não foi me visitar. Visita, irmãos e irmãos. Eu não posso simplesmente condicionar a minha busca de Deus de acordo com a maré ao meu favor. Eu preciso entender que esse Deus que não muda, ele não muda, ele é o mesmo, ele é fiel para comigo. Ele exige de mim também uma dinâmica de buscar ele em todo tempo e tempo todo. Eu preciso buscar esse Deus porque ele permanece fiel a mim. Sabe, nós estamos lidando no nosso tempo de hoje com muitas mudanças da nossa vida. A nossa vida relacional. Quantas mudanças nós temos que administrar? São pessoas que vão e nunca mais voltam. São pessoas que quebram o relacionamento conosco. São pessoas que nos ignoram. São pessoas que nos acham inferiores a eles. E nós precisamos, de certa forma, lidar com tudo isso de ponto de vista relacional. São mudanças que acontecem, talvez expectativa em torno de alguém que você é frustrado. São mudanças. Não acontece só no campo de vista do relacionamento, mas também do pessoal. O pessoal, quando você tem simplesmente que lidar com a solidão, a soletude. Mudança para aqueles que a irmã de Nova falou aqui no início, tinha muitos vizinhos, muita gente, e a congregação era cheia. E agora não tem muito vizinho. São mudanças naturais que nós precisamos lidar com ela. E nesse pressuposto, também nós temos mudanças espirituais. As pessoas não têm mais interesse de buscar a Deus. As pessoas não têm mais interesse de buscar a Bíblia. As pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas querem só ouvir aquilo que acalenta seu desejo, seu ego. As pessoas hoje não querem saber mais de ler a Bíblia, não. Só quer saber de, vai ter milagre. Hoje aqui não tem milagre, mas tem Bíblia. É aquilo que nos leva para o céu, a Bíblia. Eu fico pensando assim, olha só. Existe um homem na Bíblia que Jesus deu o testemunho dele dizendo assim, esse homem, dentre todos os homens, ele é o maior. O maior. Vocês sabem quem foi esse homem? Deu-lhe uma, deu-lhe duas, deu-lhe três? João! Agora, quantos milagres fez João Batista? Quem pode me dizer? Quantas campanhas evangelísticas de milhões de pessoas fez João Batista? Alguém pode me dizer? Agora, sabe qual é a pregação de João Batista? Na verdade, o que faz ele ser melhor do que todos os outros? Ele pregou a palavra. Ele pregou a palavra de Deus. Por isso, para a nossa vida, para a nossa geração, precisa de palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai buscar, e a palavra é arrependei-vos.
A palavra é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra é o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe, meu irmão, essa declaração que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, é que mostra-nos que Ele é relevante para nós hoje, tanto quanto Ele foi relevante para as pessoas que vieram neste mundo antes de nós. Muita gente passou neste mundo, inclusive aqui nessa cidade, ou nesse... Aqui na cidade, aqui é o quê? Aqui nesse distrito. Aqui é rural. Muita gente boa já passou por aqui, e uma já está com Jesus, e outras não estão com Ele. É a escolha de cada um. Mas agora, Jesus foi relevante para aqueles que passaram daqui também. E Ele é relevante para nós aqui porque Ele disse que Ele não muda. Isso quer dizer, com a mesma vitalidade que Ele supriu aqueles que já foram, Ele tem exatamente o mesmo poder, a mesma graça de suprir para nós nesse tempo. Mas nós precisamos querer mais de Deus. E quando eu falo mais de Deus, eu não falo em movimento, eu falo em vida. Em vida que agrada ao Senhor. Muita gente vive querendo movimentos, muita gente vive querendo fazer um bocado de coisa, mas o que importa para Deus é a nossa vida. Uma vida que agrade Ele. Uma vida que Ele possa olhar e dizer, eu tenho prazer nesta vida. Quando Ele olhou para Jesus, Jesus estava simplesmente no Jordão sendo batizado. Ele abre o céu de uma manifestação de poder e Ele diz assim, aquele lá é meu filho, eu amo demais. Se Jesus abrisse o céu hoje, agora olha para dentro de você. Se Jesus abrisse o céu hoje, o que é que Ele diria de você? Então, repara, é bastante importante. Nós precisamos entender que Deus é eternamente digno de toda a confiança, porque Ele não muda. Ele não é igual a nós. Você quer ver como nós mudamos? Quer ver como nós mudamos? Hoje você pode dizer a alguém, amo você. Love you, coraçãozinho. Pode fazer isso hoje. Mas se a pessoa pisar no teu calo amanhã, love you, coraçãozinho se transforma numa pedra. É uma pedra que não fica na sua mão, uma pedra que vai na mente do outro. Isso somos nós. A nossa versão mais triste. Ou a nossa versão mais real. Isso somos nós. Só muda se Deus estiver em nós. Se Deus estiver morando em nós, a nossa versão é melhorada. É uma versão melhorada, porque agora o Deus que não muda estará morando em nós. E Ele começa a produzir em nós frutos também que não mudam. Frutos que não mudam. Certa vez, há muito tempo atrás, meu pai comprou uma casa. E o homem que vendeu a casa para meu pai, ele era tão trapaceiro, bandido, que ele vendeu aquela casa para 3 pessoas ao mesmo tempo. 3 pessoas, ao mesmo tempo ele vendeu aquela casa. Sabe o que aconteceu? No final das contas, meu pai ficou com a casa porque foi primeiro e aí nós resolvemos a questão. Só que aquele homem trapaceiro, ele não tinha onde morar. Não tinha onde morar. Estava perambulando pelas ruas, sem onde reclinar a cabeça. Sabe o que meu pai fez? Não ele, mas quem mora nele, que produz frutos, falou para ele, tem um quarto no fundo da casa, você pode morar lá. E ele morou lá, naquele fundo de casa, até o dia da sua morte. Sabe o que é isso? É um coração transformado. É um coração onde Deus habita. Onde o Senhor que não muda começa a produzir frutos que não mudam. Ele teria todas as razões de ficar chateado com aquele homem ou não? Sim ou não? Sim. E ele ficou? Não. Não ficou. Sabe por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que joga contra nós.
Por isso, nesta noite, eu quero que você pense nisso. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo em atividade desde a criação. Repara o que diz o texto. Hebreus capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Ele começa dizendo: Ele é o mesmo, ativo desde a criação. Ele é o mesmo, olha o que o texto diz. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, do qual designou como herdeiro de todas as coisas, que por meio de quem criou o universo. Repara, o Senhor está dizendo na sua palavra que esse Jesus que não muda ontem, não muda hoje, não muda amanhã, ele estava simplesmente na criação do universo. Ele é o mesmo, obrigado, irmão. Ele é o mesmo na criação do universo. E algo bastante lindo é que João vai dizer: aquele que estava no início, aquele que era verbo lá no início, ele hoje está entre nós, dizendo para nós assim: olha, se nós tivermos a procurar alguém em quem confiar, nós precisamos confiar em quem não muda. E quem não muda, diz aqui na sua palavra, aquele que estava no universo criando, está hoje conosco aqui nesta noite, porque ele não muda. Ele estava no universo, está aqui. O texto continua dizendo: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Esse que estava no início com Deus, esse que com Deus não muda, ele estava aqui agora expressando a glória, dizendo para as pessoas: olha, se vocês quiserem ver Jesus, ou se vocês quiserem ver Deus, o caminho sou eu. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo: olha, esta verdade também não muda. Porque ele não muda, a palavra que sai da boca dele não muda. E se ele diz que ele é o único caminho para nós chegarmos ao céu, ele é o único caminho para nós chegarmos ao céu. Se nós quisermos ver Deus, se nós quisermos sair desta terra conturbada e termos esperança no coração de um céu de luz e de verdade, nós precisamos de Jesus em nossa vida. Amém. E ele não muda. Ele não ama você mais ou ama menos. Ele te ama desde o dia que ele te viu. Ou, na verdade, desde o dia que ele te pensou. Sabe que antes de sua mãe e seu pai te pensar, ele já te pensou? Porque ele vai falar para Jeremias no capítulo 1, no versículo 5, antes, ainda você estava uma substância informe, eu já te via, eu já te planejei, eu já tive um interesse por você, eu já tive um projeto para você, eu tive uma chamada para você. Meu irmão, cada um de nós aqui temos um propósito específico de Deus para realizar nesta terra. Cada um de nós é algo diferente, por isso nós vamos correr atrás de algo na vida do outro. Não, cada um de nós temos algo específico, sabe mais? Deus te ama lá onde você acha que ninguém está te amando, que ninguém está te vendo. Até as pessoas que talvez moram nesta localidade sem luz e sem internet, que é um negócio que não é fácil, a gente sabe disso. Mas Jesus tem um interesse grande por sua vida. Sabe por quê? O texto continua dizendo: com sua palavra poderosa, ele sustenta todas as coisas. Depois de sustentar todas as coisas, ele purifica-nos de todo o pecado. Nós, sem Deus, vivemos no mundo do pecado porque essa nossa natureza é pecaminosa. A única pessoa que tem poder para perdoar o nosso pecado, essa pessoa diz aqui, ele tem poder para purificar dos nossos pecados. Irmãos, se você quiser entrar no céu, primeiro, precisa ser sem pecado. Segundo, a única pessoa que pode te perdoar é Jesus. Terceiro, o único caminho que te leva para o céu é Jesus. Quarto, ele diz, vinde a mim. Ele quer que você venha para ele. Ele quer que você viva para ele. Ele quer que você deixe a sua vida nas mãos dele. Isso é algo mais majestoso que nós temos. Mas o texto continua dizendo que além de ele purificar o nosso pecado, ele morreu, mas ele ressuscitou está, ele ressuscitado está, e à direita do Pai, de forma majestosa, ele está no céu. Ele nos perdoou, ele nos amou,
Ele morreu por nós. Ele vivo está. À direita do Pai está sentado. E algo mais lindo é que tudo isso nos diz uma coisa só. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Por causa disto, ele diz que viria buscar a sua igreja. Como ele é o mesmo, como ele não mente, ele vem buscar a sua igreja. Amém. Que eu e você estejamos prontos para subir com ele. Ele foi Deus dos crentes das décadas passadas, dos tempos antigos. Ele também pode ser Deus da nossa época, se nós abrirmos o coração para ele. Se nós convidarmos ele a entrar na nossa vida e ser o Senhor da nossa vida, ele pode ser sim. Ele pode prover da mesma forma que ele proveu para homens de outras épocas. Ele proveu o amor, ele proveu o cuidado, ele proveu proteção, ele proveu a graça, ele proveu a salvação. Ele é um Deus de provisão. Ele não é um Deus mentiroso. Ele é um Deus de ontem, ele é um Deus de hoje, ele é um Deus de eternamente. Por isso confie o seu coração a ele. Não é como nós adulteramos esta verdade, ou seja, não há outro caminho para o céu. Não há outro Salvador. Não há outro Redentor. É só Jesus. Porque ele não mente, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele disse que ele é o único. Isso quer dizer, primeiro, ele não precisa de ajuda para salvar ninguém. Segundo, não existe na escala de prioridade do céu um co-redentor. Só existe um Redentor, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso, eu e você precisamos abrir mão de tudo aquilo que vem para, de certa forma, escurecer a nossa visão quanto à seriedade de Deus. Sendo ele o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Sabe, Deus, ele trouxe com a sua verdade para os nossos corações aquilo que nós precisamos de verdade. O que nós precisamos de verdade para mantermos em pé é conhecer Jesus, é caminhar com Jesus. A Bíblia diz, no livro de Mateus, de que se nós priorizarmos o reino de Deus, aquilo que nós precisamos para a nossa manutenção diária, Deus haveria de suprir. Deus haveria de suprir. Por isso, meu irmão, minha amiga, aqui nesta noite, Cristo, ele é o mesmo no seu propósito de salvar a humanidade. Cristo, ele é o mesmo na sua natureza divina. Ele não é humano, ele é divino e continuará sendo divino. Cristo é o mesmo que planejou lá na criação a nossa redenção. Na criação ele só não criou os céus e a terra. Lá na criação ele já havia criado todo o programa, o projeto da redenção do ser humano. Por isso ele é o autor da nossa fé. Por isso os nossos olhos devem estar decididamente firmes nele, exclusivamente para ele. Hebreus 12, 2. O escritor vai dizer, mantenha o vosso olhar firme no Jesus, o líder e aperfeiçoador da fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Ele suportou sem olhar para trás, sem deixar ninguém de fora. Ele suportou você, ele me suportou, e o propósito dele é que nós continuemos nos próximos 27 anos anunciando esse Cristo que não muda aqui nesse lugar. Segunda coisa, além de ele não muda e está em atividade desde a criação, ele também é o mesmo hoje, oferecendo a salvação. Ele foi o mesmo lá na criação, oferecendo toda a criação, o suporte e fundamento para tudo, e hoje ele é o mesmo, nos oferecendo o quê? A salvação. Capítulo 4 de Hebreus, 7 em diante, vai dizer, por isso Deus estabeleceu outra ocasião para quê? Para que entrem no seu descanso. Deus propõe um descanso para nós.
E o descanso da qual Ele tem para nós, meu irmão. No verso 9 ele vai dizer: logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. O descanso que Deus tem para nós não é aquele que a gente passa, talvez, uns de meia-noite às 6 da manhã, outros de 10 às 5 da manhã. É uns de meia-noite às 10 da manhã. Nesse tipo de descanso. O descanso que Deus promete a cada um de nós, sendo Ele hoje o mesmo a oferecer a salvação, é o descanso de todo o nosso trabalho aqui nessa terra. É o descanso de nós estarmos com Ele na glória, no céu. Porque é lá onde nós haveremos, sim, de descansar das mazelas desses corpos, da mentira que porta o nosso corpo, da ingratidão que porta o nosso coração, de andar por caminhos errados que os nossos olhos muitas das vezes nos conduzem. É lá que nós vamos estar limpos de tudo. E é lá que Ele está nos prometendo descanso. E o fato dele não mudar, Ele ser o mesmo, nós precisamos confiar na Sua palavra. E a palavra do Senhor é uma palavra que está ligada para frutificar. Ela está ligada intimamente no nosso compromisso com Deus. 27 anos aqui neste lugar. Há um compromisso dessa igreja com o povo desta localidade. O compromisso de dizer que o Senhor Jesus está voltando. O compromisso de dizer que Ele quer salvar a vida das pessoas desta circunvizinhança. O compromisso de dizer que se nós não amarmos a Cristo, o nosso dia depois da morte será trágico. Será trágico, será de dor, será de sofrimentos ainda piores do que aquilo que este mundo pode oferecer. Se nós partirmos deste lugar sem Jesus, reconhecer Jesus em nosso coração é o antídoto contra as incertezas do tempo presente. Porque o Senhor Jesus, Ele tem, acima de tudo, um descanso para nós. E o descanso dele é simplesmente que nós venhamos até Ele e descansemos, confiemos nele. E Ele vai dizer: vinde a mim todos aqueles que estão cansados. Por que Ele chama todos aqueles que estão cansados? Porque Ele é descanso. Ele é o descanso que nós precisamos. Por isso Cristo hoje, neste presente dia, é simplesmente a certeza de que a nossa fé, ela é uma fé esperançosa. Porque nós não estamos sozinhos. O Senhor conosco está. Mas muito mais do que Ele ser o mesmo hoje, é porque Ele tem uma proposta ainda hoje para transformar a nossa vida. Ele é o mesmo hoje porque o presente dele para nós hoje é a transformação da nossa vida. Transformação da forma de pensar, transformação da forma de ser, transformação da esperança, que muitas das vezes as pessoas não têm mais. As pessoas vivem neste mundo desesperançosos. As pessoas vivem neste mundo inseguros. As pessoas hoje, quando saem de casa, olham para a família e muitas das vezes não é sinônimo de voltar por causa da insegurança do tempo presente. Mas o Senhor Jesus, Ele está nos presenteando num dia chamado hoje. Transformar esta realidade em nossa vida só depende de nós convidarmos o Senhor para o nosso coração. Só depende de nós deixarmos o Senhor entrar no nosso coração. Eu não estou falando de tradição. Eu estou falando de transformação. Tem muita gente que anda correndo atrás de um bocado de tradição, mas sem a salvação. Para entrar no céu, o homem precisa ser salvo, transformado. Transformado verdadeiramente. Sabe o que o texto diz para mim e para você? É que nós precisamos, nesse tempo que se chama hoje, empreender um esforço de reconhecer Jesus como a única esperança para a nossa vida. Além de Ele ser o mesmo ontem, na criação, ser o mesmo hoje, na salvação, Ele é o mesmo eternamente. Sabe para quê? Para um reinado no céu. Amém. É aquele que estava na formação do universo. Aquele que está hoje na proposição da salvação para nós. Será o mesmo que estará no futuro nos esperando para reinar com Ele. Ele é o mesmo.
Por isso não tem como nós desejarmos outra coisa que não Ele. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 12. O nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Ele é o único sacrifício pelo pecado. Só Ele salva. Mas ninguém, nem nada mais salva. Só Ele salva. E Ele diz que o seu sacrifício pelo pecado, ele foi válido para sempre. Qualquer coração que deseja outra coisa que não seja Jesus, o Deus Todo-Poderoso está menosprezando simplesmente uma oportunidade de reconhecer o céu como a sua morada futura. Porque não há céu sem Jesus, não há céu sem Deus. Se eu não reconheço Jesus e eu não reconheço Deus, eu não vou para o céu de glória reinar com o Senhor. Como diz outros, temos outros céus que as pessoas talvez vão. Sabe, a obra sacrificial de Jesus foi completa. O que Jesus fez para minha salvação e para a sua salvação foi completa. Não precisa adicionar mais nada. Não precisa adicionar mais absolutamente nada, nem ninguém. A salvação foi completa. Eu não preciso mais de nenhum intermediário para a salvação. Ele, Jesus, é o caminho que me leva até o céu. E ele diz simplesmente que ele é o único. Se ele diz que ele é o único, ele mesmo está abolindo possibilidades outras. Ele mesmo está desacreditando possibilidades outras. Porque ele diz, eu sou o único. Ainda que você não creia nisso, não faz desta verdade uma mentira. Continua sendo verdade. Para todo sempre. Porque o sacrifício dele foi o bastante. E você sabe algo bastante importante? Que quando ele diz para mim que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é simplesmente me dando uma certeza de que ele virá buscar aqueles que esperam nele. Ele virá buscar aqueles que esperam nele. Pertencer a Cristo, pertencer a Jesus, é a escolha mais inteligente de um ser humano. Eu sei que ser humanos, nós temos dificuldade de pensar, porque nós somos limitados no tempo, no espaço, na vontade, somos limitados. Consequentemente, o nosso pensamento não vai muito longe. Por isso ele não consegue ver o que vai lhe esperar de certo depois que ele partir desta terra. Ele não consegue. Mas agora a Bíblia já nos diz o que vai acontecer para aqueles que partem com Deus e aqueles que partem sem Deus. Então, fazer a escolha de Jesus na minha vida é a forma mais inteligente de viver. Eu costumo dizer, o mundo acha que nós, os cristãos, somos amantes da Bíblia, amados do Senhor, porque talvez nós não temos lá muita coisa que pensar, ou talvez não desenvolvemos um bom pensamento crítico, pelo contrário. Pelo contrário. Um homem, para acreditar em Cristo, ele precisa de muita inteligência. Ele precisa de muita convicção. É mais fácil ser ateu. Crer em Cristo exige de nós muita maturidade. Por isso, nesta noite, você que ainda não creu em Cristo, não escolheu Cristo para a sua vida, faz a escolha mais inteligente da sua vida hoje. Siga com Jesus. Sabe que se Jesus, que foi o mesmo ontem na criação, é o mesmo hoje na redenção e a salvação, ele pôde lidar com o nosso pecado, ele simplesmente pôde apagar o nosso pecado. Você acha que ele não saberia cuidar do seu coração a ponto de você viver uma eternidade com ele? Ele pode. Ele deseja que você e eu vivamos uma eternidade com ele. Que o nosso coração seja, sim, um coração da morada do Senhor. Por isso, ele será o mesmo amanhã, eternamente, quando ele revelar, finalmente, o juízo de Deus.
O mesmo que formou todas as coisas. O mesmo que hoje oferece a salvação. No final, ele já não oferecerá salvação, mas ele vai ser o mesmo que apresentará juízo. O texto da palavra do Senhor diz, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 17. Porque a leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundante, um eterno peso da glória. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Se nós escolhermos Jesus hoje, escolhermos caminhar com Jesus, as incertezas, as tribulações, os conflitos do nosso dia, do nosso dia a dia, simplesmente vai produzir em nós, porque vai ter uma oportunidade de nos testar. Vai produzir em nós a glória. Vai produzir em nós frutos que glorifiquem ao Senhor. Por isso, que eu e você possamos lembrar da imutabilidade de Jesus. A despeito daquilo que você passa na sua casa, com seus filhos, com seu trabalho, a despeito daquilo que você passa em sua vida, lembre-se sempre, esta circunstância que eu estou passando não define meu Deus. Meu Deus é imutável. A circunstância que eu passo pode até me trazer uma tristeza, mas não me define. Pelo contrário, sabe o que faz um crente fiel? É como ele lida de forma sábia com conflitos e incertezas, intempéries da vida. Por isso, eu te convido a lembrar disso. Cristo é imutável e, consequentemente, ele permanece fiel. Fiel a você, fiel principalmente a ele. Fiel às suas palavras, fiéis à sua promessa. Independentemente de toda a circunstância da sua vida, você confie no Senhor. Muito bem, meu filho, pode ir. Que eu e você possamos buscar a sabedoria de Deus. Buscar a sabedoria de Deus para nós vivermos com Deus. Buscar a sabedoria de Deus para colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Buscar a sabedoria de Deus para nós andarmos seguros com o Senhor Deus. O salmista, ele escreve no Salmo número 71 e o verso 5, pois tu és, falando acerca de Jesus, de Deus, tu és a minha esperança, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Eu posso dizer isso desde a minha tenra idade, desde que eu era igual a Ravi e um bocado de criancinha aqui. Deus era minha confiança, Deus era minha esperança. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, faça de Deus a sua confiança, faça de Deus a sua esperança e aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. E eu quero orar com você nessa noite. Orar em favor da sua vida. Você que quer colocar a sua esperança e confiança em Deus, eu quero orar com você nessa noite. Você que quer colocar a sua casa, a sua família de forma esperançosa e confiante no Senhor, eu quero orar com você nessa noite, porque eu sei que se nós entregarmos a Deus a confiança e a esperança, nós estarmos no lugar mais seguros que possa existir. Amém? Amém. Quantos aqui querem orar, fique de pé e eu quero orar com você. O meu desejo nessa noite é que o que você ouviu aqui nesta noite possa encontrar um espaço no seu coração. E Deus, que conhece quem são dele, possa despertar a salvação no coração de todos vocês aqui que ouvem a palavra do Senhor. Próximo sábado estaremos aqui de novo. E todos vocês
são convidados. Você que quer colocar a sua vida diante do Senhor, coloque a mão no seu coração e eu vou orar com você. E você que quer colocar a sua casa, espere ainda que eu vou orar depois. Senhor Deus, eu entrego agora nas tuas mãos a vida destas pessoas que reconhecem que o melhor lugar para nós estarmos é nas tuas mãos. Essas pessoas que reconhecem neste momento que, ó Deus, a esperança e a confiança delas devem estar no Senhor. Visita elas com a tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, salve-as para louvor do teu nome, para engrandecimento do teu reino. Visita, Senhor, toda a sua vida neste momento, a sua mente, o seu coração. Limpa, Senhor, purifica, Senhor, para a glória do teu nome, amado Deus. Eu abençoo essas pessoas agora, como ministro do Senhor. Oro em favor delas, pedindo que do Senhor elas recebam o revestimento e a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que quer que eu ore em favor da sua casa, da sua família, você vai colocar a mão no seu coração agora. E enquanto eu estiver orando, não coloca a mão no seu coração, não. Levanta a sua mão de onde você está, em direção de onde você acha que está a sua casa agora e a sua família. E eu vou orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor está aqui nesta noite. Não por nossa causa, mas por Tua causa. Nós cremos que o Senhor está aqui porque a Tua palavra foi pregada aqui nesta noite. E nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, que nos ouve, as nossas famílias, a nossa casa, onde, ó Deus, uma mão está erguida em direção à sua casa, à sua família. Visita nesta noite com a salvação, com a restauração, com o perdão, com a cura física, emocional, espiritual, trazendo uma novidade, uma esperança para estas casas, para estas famílias. Eu abençoo este lugar, esta igreja, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e que aqueles que estão, Senhor Jesus, verdadeiramente com a fé no Senhor, eles possam receber do Senhor uma resposta nesta noite para a glória do teu nome e a satisfação e entrega de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E neste momento eu quero orar. Quero orar pelos irmãos desta congregação. Então vocês vêm aqui na frente, muito rápido. Todos os irmãos que constantemente, todos os sábados estão aqui. Eu quero orar com vocês. Presente, muito bem! O amor de pessoa matou, é muito bem. Deus, obrigado por esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço por esses preciosos irmãos que de forma abnegada servem ao Senhor nesta comunidade. Todos os sábados estão aqui louvando o teu nome, engrandecendo, orando ao Senhor. Eu quero agradecer-te pela vida da nossa irmã Edinalva, do pastor Francisco, que são, Senhor Jesus, os responsáveis deste trabalho. Mas eu quero também agradecer pela vida dos nossos irmãos, que com fidelidade estão todos os sábados aqui, Senhor, juntamente com eles, servindo ao Senhor. Deus, eu quero os abençoar em teu nome, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor possa suprir a necessidade constante deles. O Senhor possa suprir, ó Deus, tudo aquilo que eles necessitam para continuar olhando para o Senhor e servindo a esta comunidade, a este distrito, Senhor. Deus, que a fé deles seja fortalecidos no Senhor, que eles não olhem para trás, que eles não olhem para o número, que eles não olhem pela circunstância, mas que eles olhem só para o Senhor e continuem, Senhor, de forma firme, seguindo ao Senhor Deus. Pai, glorifica o teu nome nesta igreja.
Deus, aumenta, Senhor, alarga as tendas desta igreja. Senhor, nós clamamos, Pai Santo, para almas salvas neste lugar, para almas que, ó Deus, têm o coração voltado ao Senhor neste lugar, que recebam o mantimento do céu, Senhor, todos os sábados neste lugar, para fortificar a sua fé. Deus, tira do caminho destes irmãos todo o tropeço, Senhor, toda a cilada do inimigo, Senhor, repreende toda afronta, Senhor, a fé dos meus irmãos e dá vitória a eles nesta noite, Senhor. Eu clamo a Ti, rogo ao Senhor, em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, meu irmão. Pode assentar, Antônia, muito bem. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo precioso. E o nosso convite para vocês está de pé. Vocês que nos vieram aqui pela primeira vez, que Deus abençoe grandemente e venham sempre, viu? Venham sempre, porque o melhor lugar para nós estarmos na casa do Senhor. Amém? Por vezes, vou lhes contar um segredo. Enquanto a irmã foi ver o negócio aqui, vou lhes contar um segredo. Por vezes, os nossos dia a dia, ele é tão cheio, tão cheio, tão cheio. Mas você sabe que por vezes os dias são cheios de propósito, para nós não termos tempo para Deus. E isso faz com que a gente perde aquilo que é mais precioso, a presença de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido a olhar para os seus dias de forma diferente. Olha para eles na perspectiva de Deus. Deus nos dá o dia não porque nós merecemos. Ele nos dá o dia por causa da sua misericórdia. Ele nos dá o dia para nós louvarmos e engrandecermos o seu nome. Ele nos dá o dia para nós trabalharmos e ganharmos alguns reais. Ele nos dá o dia para nós vivermos com a nossa família. Ele nos dá os dias para nós, sabe o quê? Sermos felizes. Mas só que o segredo para que tudo isso aconteça de forma certa é nós não deixarmos ele fora do nosso dia. Não deixe Deus fora do seu dia. Amém? Deus te abençoe. Pai, obrigado por este trabalho nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio, que nos alegra, que nos encoraja. Obrigado pela vida da tua igreja que aqui reuniu. E muito obrigado pela vida daqueles que nos visitam nesta noite. Senhor, a tua palavra foi pregada e o Senhor tem um compromisso com a tua palavra. Por isso, glorifica o teu nome através da vida de todos aqueles que ouviram a sua palavra e frutifica a salvação no coração deles. De maneira, Senhor, que eles possam conhecer e seguir o Senhor de forma voluntária. Deus, agora que cada um vai à sua casa, leva-nos em paz. Livra-nos de todo perigo, de todo mal, Senhor. De todo tipo de embrulho do inimigo das nossas almas. Para fazer, Senhor, com que nós entristeçamos, para fazer com que, ó Deus, nós desesperamos, nós pedimos ao Senhor, repreende no nome de Jesus, Senhor, toda afronta do mal contra a nossa vida e contra a vida daqueles que nos visitam nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, por estes 27 anos, clamando o teu nome neste lugar. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando esta localidade, aos moradores desta localidade e, acima de tudo, que o Senhor possa se revelar Salvador para eles, Pai Santo. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a bendita e preciosa graça, a redentora graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doce consolação do Espírito Santo de Deus, e seja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus.